Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ou boa madrugada para as madrugadeiras ou madrugadeiros. Depende do horário que você esteja vendo esse nosso vídeo, tá bom? Vamos começar agora a resolução do nosso exercício. Tá apontado aqui em cima qual é o nosso exercício, tá bom? Vamos lá, começando. Dei um minutinho. Ok. Bom, então tá aqui o nosso exercício, né? Lembrando que esse exercício é do professor Nery Müller, né? Que é do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. O exercício 2 diz assim: a empresa comercial paraense dedica-se à comercialização de luminárias de luxo. Dia 1º/11/X3, seu estoque estava constituído de 200 unidades ao custo unitário de R$100. Aí, durante o mês de novembro foram realizadas as seguintes operações com produtos. E aqui a gente tem todas as operações, né? No final, pede para efetuar o controle dos estoques pelo método PEPS, UEPS e média, e efetuar simultaneamente a contabilização das operações nos razonetes e informar o custo das mercadorias vendidas por cada um dos métodos acima, tá certo? Então a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira é fazendo sobre PEPS. Então, vamos lá. Deixa eu montar aqui o nosso Excel e aí vamos em seguida montar isso daqui, ok? Vamos lá. Bom, tá aqui nosso Excel. Vamos tentar ver se a gente faz isso aqui, né, nesse formato. Bom, então o exercício diz assim: onde tem saldo aqui, onde tem data, a gente põe saldo, levando em consideração que a gente está trazendo o saldo do mês anterior. A quantidade, 200 unidades a R$1.000, fazendo um total de vezes este, ok? Então vamos lá, só fazer isso daqui e depois a gente vai ajustando aqui. Bom, então a empresa tinha 200 unidades de um produto, fazendo um total de R$200. O que acontece? Está falando no exercício. No dia 1º de novembro, a gente faz uma compra de 300 unidades. Cada unidade por R$1.200. E essa compra foi a prazo. Vamos primeiro preencher a ficha de controle. Então, no dia 1º/11, a empresa compra 300 unidades a R$1.200 cada unidade, correto? R$1.200. Opa, deixa eu voltar aqui, tá errado. 300 unidades a R$1.200. Então isso aqui é igual a esse vezes esses, tá? Então vamos lá, olha só, eu tinha esse estoque 200. Com a nova aquisição, então meu estoque passa a ser constituído da seguinte forma: 200 unidades compradas a 1.000 e agora 300 unidades compradas a 1.200. Então essa aqui agora é a nova composição do nosso estoque: 200 de um e 300 do outro. Eu tenho 500 unidades no total, fazendo R$560 mil. Mas pelo critério PEPS eu preciso deixar isso aqui separado para eu ver quem entrou primeiro e quem entrou depois. Então vamos lá. No dia 2/11, a empresa vendeu 100 unidades. No dia 2/11, a empresa vende 100 unidades. Se vende, a gente vai controlar na saída. Quantidade, 100 unidades. Bom, qual é o detalhe aqui agora? Aqui a gente controla o custo, não da venda. Aqui a gente controla o valor, não da venda, mas por quanto a empresa comprou. Então veja bem, lá no exercício diz que ela vendeu cada unidade por R$1.500. Mas para a gente aqui não importa o preço que ela vendeu. O que importa é quanto custou cada unidade que ela vendeu. E neste caso aqui, R$100. Primeiro que entra, primeiro que sai. PEPS. Então, teoricamente, quem entrou primeiro foram essas 200. Então, elas que vão sair primeiro. Então, das 200 eu vou dar baixa em 100. Aqui custo R$1.000. Então, se eu multiplicar esse 1.000 vezes 100 unidades, aqui vai dar 100 mil. Aí olha só, o custo da venda dessas 100 unidades foi 100 mil.
E qual é o meu saldo? Porque se eu vendi 100 unidades, eu tenho que atualizar o meu saldo. Eu pego aqui 200 unidades menos 100 que eu vendi. Então, das primeiras que entraram, eu agora só tenho 100. Aqui, custo, mesmo 1.000. Aqui eu atualizo, certo? Essa, e agora eu coloco aqui debaixo, repito esses 300, porque nelas não foram mexidas. Então, depois da primeira venda, o meu novo saldo é esse aqui. Na segunda venda, que é do dia, que é aqui no dia, deixa eu ver aqui direitinho, no dia 15 do 11, vendeu 300 unidades a 1.400. Então, no dia 15 do 11, se vendeu, saída. Vendeu 300 unidades. Vou colocar 300 unidades aqui, vamos ver. Primeiro que entra, primeiro que sai. Eu tenho 300 unidades aqui? Não, só tenho 100. Mas eu vendi 300. Então, mais. Primeiro eu faço o seguinte. Dou baixa em 100, porque foram as primeiras que estavam ali. A um custo de 1.000. Opa. A um custo de 1.000. Como eu vendi 300 unidades... desculpa... Como eu vendi 300 unidades, eu tenho que dar baixa em mais 200. Então, essa aqui foi embora, sobraram as 300. Dessas 300, eu dou baixa em 200 unidades. Só que aqui é custo a 1.200. Observe que lá no exercício diz que a empresa vendeu cada unidade desta por R$ 1.400. Mas aqui não importa o valor que ela foi vendida. O que importa aqui é o valor por quanto ela foi comprada. Porque essa parte aqui implica dizer que eu estou apurando o custo da mercadoria que eu vendi. Bom, depois dessa venda, o que me sobra como saldo atual? Então, vamos lá. Essa mercadoria já foi embora. Dessas 300 agora, só vão restar 100. Porque eu dei baixa em 200. Só 100 compradas a 1.200. No dia, aí vamos lá, vamos colocar aqui uma corzinha diferente, né? Aí, no dia 18 de novembro, a empresa compra 200 unidades. Cada unidade comprada por R$ 1.300. Na compra, eu me preocupo com o valor, porque foram compradas 200 unidades. Aqui custo, aqui valor, R$ 1.300. Então, essas 1.300, essas 200 unidades custaram um total de 260 mil. Bom, qual é o novo estoque? Lembrando, toda vez que eu compro, eu atualizo o estoque. Toda vez que eu vendo, eu atualizo o estoque, porque a gente está trabalhando com inventário permanente na modalidade PEPS. Então, vamos lá. Eu tinha 100, agora eu tenho, além dessas 100, essas 200 unidades que a gente comprou aqui, a um custo de 1.300. Então, eu tenho 100 unidades compradas a 1.200 e 200 unidades compradas a 1.300. Vou colocar aqui a mesma cor para dizer que esse é o meu saldo atualizado. Aí, por fim, no dia 20 do 11, a empresa vende. Se a vende, vai para a saída. Vendeu 100 unidades a 1.400. Então, ela vende 100 unidades. Esse valor aqui, ela ter vendido por 1.400, para mim aqui não interfere em nada, porque aqui eu estou dando baixa no custo. Então, 100, aqui custo, ó, primeiro que entra, primeiro que sai. Como aqui tem 100 unidades, quem vai sair são essas 100 unidades aqui, a 1.200. Igual esse vezes este. Aí, qual o meu novo saldo? Essas aqui foram embora, só restando agora essas 200 unidades. Então, aqui eu tenho 200 unidades compradas ou adquiridas a 1.300. Assim, este aqui é o meu saldo final, saldo atual. 200 unidades, cada uma comprada a 1.300, dando R$260. E o que eu falei? Isso aqui é o custo da mercadoria vendida. Então, o CMV aqui pela minha ficha de controle de estoque, o CMV eu acho somando toda essa coluna total de saída.
Tá aqui. Então, aqui eu tenho 560 mil reais de CMV. Bom, mas o exercício pede eu preencher a ficha de controle de estoque e também fazer os lançamentos em razonete. Os razonetes já estão aqui. Então, como é que a gente faz esses razonetes? Vamos lá. O saldo inicial é igual aqui. Ó, eu venho para a ficha de estoque e digo, saldo inicial é esse aqui, 200 mil. Aí a empresa fez uma compra, não foi isso? Ela comprou aqui, ó, no dia 1º de novembro, 360 mil. Então, eu venho aqui na ficha de inicial e coloco débito 300 mil. Ó, 300 mil. Ela comprou essa mercadoria à vista, a prazo, como foi? Lá no exercício diz que comprou essas 300 unidades a prazo. Se comprou a prazo, débito estoque inicial e credito fornecedores. Bom, se eu credito aqui a compra, débito 360 mil e credito fornecedores, a parte da compra está resolvida, é só isso. Agora, vamos para o segundo evento, que foi a venda das 100 unidades. Bom, numa venda, eu tenho nessa perspectiva aqui, primeiro, contabilizar a receita de vendas. Aqui agora, o valor do valor por vendido é importante. Por quê? Porque a receita de venda vai ser 100 unidades e cada unidade vendida a R$ 1.500. Então, essa primeira venda, ela rendeu para a empresa de receita 150 mil. Credito receita de venda 150 e, como foi a prazo, eu débito em clientes 150 mil. Bom, pelo inventário permanente, toda vez que eu faço uma venda, eu apuro o custo. Então, aqui, ó, igual, de onde eu vou puxar esse custo? Vou debitar o CMV da minha ficha de estoque. Ó, na venda não foi essa daqui, a primeira venda, então o CMV foi esse, R$100. Eu debito o CMV e credito quem? O estoque. O meu estoque. Eu vou até tirar aqui estoque inicial, eu errei, deixar só estoque. Então, debito o CMV e credito o estoque, dando a baixa no meu estoque. Aí vamos lá. Qual foi depois do dia 2/11? Foi dia 15/11. Vendeu 300 unidades a R$ 1.400. Ah, só um detalhe aqui. Na verdade, clientes, essa venda aqui foi metade a prazo, metade à vista. Então, essa aqui vai ser 150 dividido por 2. E aqui no caixa, 150 dividido por 2. Deixa eu só pegar e deixar aqui no mesmo formato. Bom, a segunda venda foram 300 unidades a 1.400. Aí eu venho aqui, ó, receita de vendas. 300 unidades vezes 1.400. 420 mil. Nesse caso aqui, tudo a prazo. Então, credito receita de venda 420 mil, debito cliente 420 mil. Tive receita de vendas? Tive. É inventário permanente? Então eu tenho que apurar o custo da mercadoria vendida. Onde é que eu acho o custo da mercadoria vendida? Na ficha de estoque. Ficha de estoque Pepsi. Ó, 100 mais 240. Então, debitei CMV, credito o estoque para dar baixa no meu razonete. Pronto. Próxima. A gente fez no dia 18/11 uma compra. Então vamos lá. Venho para o meu estoque. A compra que eu fiz foi essa. 260. Está lá na ficha de estoque. Compramos isso aqui a prazo. Se foi a prazo, a contrapartida é fornecedores. Debita estoque e credita fornecedores. Compra só isso. E aí, para fechar, no dia 20/11, houve uma venda de 100 unidades por 1.400. Então, 100 unidades vezes 1.400. Então, eu tive uma receita de venda de R$ 1.400. Essa venda foi toda à vista. Então, vai entrar onde? No caixa. Credita aqui
receita de vendas e debita quem? Caixa. Toda vez que a gente faz uma venda, eu faço a apuração do CMV. Onde é que está a CMV dessa venda? Volto para a ficha de estoque. Está aqui, ó, dia 20, 120 mil. Debitando aqui, eu credito o estoque para dar baixa no meu estoque. Pronto. Ok? Aí a gente... E o RCM? A gente apura agora. Bom, como é que eu vou apurar o RCM? O resultado com a conta de mercadorias. Pego a minha receita de vendas e deduzo o CMV. Como é que eu faço isso quando eu estou trabalhando com razonete? Somo as minhas receitas, o lado credor, então tem 710 mil reais de vendas. Eu jogo esses 710 mil reais de vendas aqui. Como é que eu faço isso? Vou zerar essa conta. Para zerar uma conta, eu pego e jogo do lado contrário o saldo inteiro da conta. Aqui qual é o saldo total? 710. Então lanço um débito aqui de 710 e quando eu lanço um débito aqui eu preciso da contrapartida. Onde é a contrapartida? No RCM. Se aqui eu fiz um débito, no RCM eu faço um crédito de 710. E aí observe o seguinte, aqui tinha um saldo de 710, credor. Com um débito de 710, qual vai ser meu saldo? Esse menos esse é zero. E aí eu zerei a minha receita de venda com o RCM. No CMV, a mesma coisa. Só que o CMV é devedor. Deixa eu somar aqui. Então, como é que eu faço? Para zerar essa conta, eu lanço um valor igual a esse saldo, 560 mil. Se aqui eu fiz um crédito, no RCM eu faço um débito. Para todo lançamento a crédito, um débito correspondente. E aqui, qual é o saldo? O saldo é saldo devedor de 560 menos um crédito de 560, zero. Aí vamos lá. Quem é maior? O crédito ou o débito? O crédito, porque tem 710 mil. Quando o crédito é maior, eu pego, para puxar o saldo, eu pego o valor do crédito menos o valor total de débitos e acho aqui uma diferença de 150 mil. Já que o crédito foi maior do que o débito, ou seja, as receitas foram maiores do que os custos em 150 mil, eu tenho aqui um saldo, um lucro de 150 mil reais. Esse é meu RCM, esse é meu resultado com a conta de mercadorias. Um saldo credor de 150 mil, que implica dizer que é um lucro. Bom, aí, aqui diz assim, que o custo da mercadoria foi 560. E o meu saldo final, 260 mil. Vamos ver se isso é verdade? Aqui, ó. É custo da mercadoria vendida, que a gente apurou aqui, 560. CMV aqui, 560. O estoque aqui, ó, 260 mil. Vamos ver se nosso estoque bate. Se eu somar todos os débitos, se eu somar todos os créditos, quem é maior? Débito ou crédito? O débito. Então, eu venho aqui na coluna do débito, pego o total de débito, 820 mil, menos o total de crédito, 560 mil, um saldo devedor de 260 mil. Observe, o saldo do meu estoque, 260 mil no razonete, bate com o saldo de 260 mil na minha ficha controle de estoque. Ok? Então, aqui a gente encerra o nosso primeiro exercíciozinho, né? Uma parte desse exercício. E aí, nos encontramos então na nossa próxima aula, que a gente vai complementar a segunda parte do exercício, tá certo? Que a gente vem então com o método UEPS, último que entra, primeiro que sai. Portanto, nos encontramos na próxima aula.